Olá, nossa comunidade artística, comunidade da escrita. Estamos mais uma vez com o nosso quadro Percepções sobre a escrita, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o que é escrever o texto. Já tivemos vídeos sobre sistematização da ideia, né, no âmbito da escrita, tivemos vídeos sobre escolha do tema, né, depois dá uma olhadinha lá, né, curte, compartilha, né, para que nosso trabalho seja aprimorado e mais visibilizado. E agora vamos tratar de uma questão que eu acho ainda mais fundamental do que o vídeo anterior que nós gravamos, que foi sobre a problematização do texto, que é sobre a fundamentação da escrita. Tá? E aí, aqui quando nós tratamos de fundamentar a escrita, nós estamos querendo dizer o seguinte, que toda escrita tem pelo menos dois tipos de fundamentação. Tá? Uma é de apoio, no sentido de complementar os nossos discursos, e a outra é de sustentáculo, no sentido de ser o ponto de partida. Tá? Então, quando nós estamos falando em construir a escrita, estamos falando de construir os sentidos que estão sendo providos a partir dos apoios e dos sustentáculos que nós temos. Tá? Então, quando nós pensamos a fundamentação do texto, nós temos um conjunto de elementos que devem ser considerados, tá? E que nós vamos expor aqui para que vocês analisem com calma. Né? Primeiro, é quanto à centralidade da autoria. Então, quando eu trago autorias para o meu texto, o que eu estou querendo dizer? Ele é uma autoria que vai complementar o meu texto ou é uma autoria que é o ponto de partida do meu texto? Né? Isso conta muito no processo. Tá? E aí tem uma questão interessante. Tá? Trazer autorias é necessário, trazer autorias é importante, mas você não deve trazer autorias o tempo todo. Porque a partir do momento que as autorias que você traz comprometem o teu pensamento, o teu texto perde a originalidade. Então é preciso ter o equilíbrio, tá, de trazer a autoria para robustecer o teu texto e robustecer o teu pensamento original. Então é uma questão central aí para nós pensarmos. O segundo ponto, o estilo da autoria. Então nós temos textos literários, textos científicos e cada um possui suas particularidades. Por exemplo, se eu trago um texto científico, o texto científico necessariamente ele vai ter que dialogar com um conjunto de autores. Não é interessante, por exemplo, no texto científico, trazer apenas um autor para você discutir uma sessão com 6, 7, 8, 10 páginas. Senão vira uma monologia. Você precisa de um conjunto de autorias com pensamentos diferentes ou com visões complementares que te permitam um entendimento mais robusto. Já no texto literário, já não há essa necessidade de o tempo todo trazer autorias. Você já pode concentrar um pouco mais as autorias, condensar um pouco mais, de modo que você tenha pensamentos mais reflexivos a partir de determinadas autorias, que vão complementar o teu pensamento. Então, o estilo da autoria vai determinar muito, o estilo do texto, né, vai determinar muito a autoria que você vai buscar. Terceiro ponto, é quanto à tecnicidade da autoria. O que é a tecnicidade? Né? Nós estamos falando sobre o tipo de documento que nós vamos utilizar. Então, pode ser documentos formais, como legislações, né, como normas. Então, quando você vai escrever, por exemplo, um texto literário, ainda que você esteja baseado, né, em questões ficcionais, é interessante que você tenha dados da realidade para trazer. Né? Então, se a gente está trabalhando um texto sobre pobreza, por exemplo, né, é importante que nós consigamos trazer dados sobre a pobreza para poder robustecer a nossa análise. Tá? Então, a tecnicidade é importante em alguns pontos. Quarto ponto, quanto à pluralidade da autoria. A pluralidade tem a ver com a quantidade de autorias utilizadas. Como eu disse a vocês, depende muito do texto, do tipo de texto, se ele é científico, se ele é literário ou não, né? O uso das autorias. Né? Particularmente, eu penso que toda autoria que é utilizada, ela deve ser justificada. Ou antes ou depois. Então, se você utiliza uma autoria como ponto de partida, você vai justificar depois. Se você tem um pensamento e utiliza a autoria, né, você está justificando antes. Então, isso significa dizer que a pluralidade da autoria tem a ver com aquilo que robustece o teu pensamento. Tá? Você não deve utilizar a autoria para apagar o que você está escrevendo, para silenciar o que você está escrevendo. Mas, ao contrário, você está levantando a bola para que você possa cortar. Então, a autoria utilizada é o levantamento para que você possa realizar o corte. E, por fim, quanto à diversidade da autoria. É muito interessante quando você utiliza autorias que concordem, que complementam, mas que também divirjam do que você pensa, para que você possa fazer contrapontos.
né? Então, quando eu falo em pluralidade, eu estou falando em multiplicidade, em quantidade de elementos. Quando eu estou falando em diversidade, eu estou falando em qualidade de elementos, em diferenças de elementos. Tá? Então, a diversidade da autoria exige, né, uma concordância, um complemento ou uma discordância para robustecer o texto que está sendo produzido. Então, são pelo menos esses cinco fatores que são pertinentes para a fundamentação de um texto. Então, portanto, né, fundamentar o texto é reconhecer as centralidades, os estilos, as tecnicidades, as pluralidades e as diversidades de autorias que devem ser utilizadas para amparar o desenvolvimento do texto. É isso aí.